Há um tipo de silêncio que não é paz. É um silêncio que pesa, que cala fundo, que envelhece antes do tempo. Muitos homens, depois dos 60, entram nesse silêncio sem perceber. Param de se relacionar sexualmente não porque não sentem mais, mas porque em algum momento algo dentro deles se apagou. E eles acham que é natural. Acham que é só mais uma parte do envelhecer. Mas não é. Meu nome é Doutora Laura. Tenho mais de 20 anos de experiência na área. Mas aqui está uma verdade que ninguém te contou com clareza. Sexo para o homem maduro não é só prazer, é saúde, é circulação, é memória, é testosterona, é identidade. Médicos sérios já alertaram. Quando o sexo desaparece da vida de um homem, o corpo interpreta como um sinal de fim. Mas e se não for o fim? E se for só um convite para despertar o que adormeceu? Hoje vamos falar sobre isso, com respeito, com profundidade, com verdade. Porque talvez o que você está chamando de cansaço seja só a vida esperando para voltar. Nem sempre é fácil admitir, nem para os outros, nem para si mesmo. Existe uma linha invisível que muitos atravessam sem notar. A linha entre o homem que deseja e o homem que apenas se lembra de quando desejava. E essa transição é silenciosa. Começa com o corpo dizendo, hoje não. Depois, talvez amanhã. Até que um dia ele não diz mais nada. Só silencia e você passa a evitar o espelho. Ou até encara o espelho, mas já não se reconhece. O olhar ainda é seu, mas perdeu algo. O brilho, a presença, a certeza. A parceira percebe, mesmo que ela não diga. Ela sente. Ela sente no toque que mudou. No beijo que ficou mais raro, no corpo que agora parece distante, como se tivesse perdido sua bússola. E você sente também, não só na cama, mas na postura, na firmeza da voz, na forma como caminha. Algo dentro de você já não responde como antes. E não é só o sexo, é a identidade masculina. É o sentimento de ser homem inteiro, homem desejante, homem vivo. Você começa a se perguntar em silêncio. Será que isso é normal? Quando o corpo deixa de viver a experiência do toque, do desejo, da entrega, algo profundo começa a enfraquecer, muito além do que os olhos podem ver. Não é só uma questão física, é uma perda que reverbera no âmago do ser, no cérebro, no coração, na alma. A falta de sexo é um silêncio que o corpo interpreta como um sinal de desligamento, uma retração que se espalha por cada célula. Hormônios essenciais que antes circulavam com vigor começam a cair, e com eles aquela energia que move, que desperta, que sustenta a vida. A mente sente o vazio dessa ausência, e é comum que a tristeza, a apatia, o desânimo se instalem sorrateiros, como sombras que escurecem os dias. O prazer, que deveria ser fonte de alegria, vira uma lembrança distante, e o corpo, cada vez mais cansado, passa a guardar essa falta como um peso. Além disso, a ausência de intimidade impacta órgãos vitais. O coração, que bate forte na proximidade e na paixão, começa a perder parte de sua força quando a vida sexual esmorece. A próstata, que depende do movimento e da circulação, sofre com a estagnação, criando um terreno fértil para desconfortos e doenças silenciosas. E não é apenas o físico que sente. O espírito também perde sua chama. O desejo, quando adormecido por muito tempo, rouba do homem aquela vitalidade que ilumina o olhar, que dá sentido e propósito, que afirma a vida em sua plenitude. Essa fraqueza silenciosa é um convite para olhar para dentro, para reconhecer que o corpo e a alma estão pedindo algo vital. Não é vergonha, nem culpa, é um chamado para despertar, para lembrar que a potência, em todas as suas formas, ainda vive em você, esperando para ser redescoberta. É comum pensar que, com o passar dos anos, o desejo e a sexualidade perdem seu lugar de destaque na vida, como se fosse natural a intimidade desaparecer, como se o corpo tivesse permissão para se recolher e se afastar desse contato vital. Mas o que muitos não percebem é que essa ausência não é só física, ela é um eco profundo que reverbera em toda a existência. O corpo, quando privado do toque, do calor, do encontro, começa a perder não apenas sua força muscular, mas também sua resistência emocional. Os hormônios, esses mensageiros da vida, desaceleram, e o que antes fluía com naturalidade passa a exigir esforço, provocando uma sensação de cansaço que vai além do físico. O corpo sente, e o corpo responde. Mas a resposta quase sempre fica calada, sutil, como uma semente de fraqueza que cresce devagar. A mente, que tantas vezes foi o palco das conquistas e dos desejos, começa a registrar esse vazio. A ausência do prazer sexual pode gerar uma sensação de isolamento, não o isolamento das pessoas ao redor, mas aquele que nasce dentro, no próprio ser.
É um silêncio que fecha portas, que tira brilho dos olhos, que deixa o coração mais pesado, mais quieto. É também uma questão de conexão interna. O sexo não é apenas um ato, é uma linguagem do corpo com a alma, um diálogo profundo entre o eu e o outro. Quando essa linguagem fica muda, o contato consigo mesmo se enfraquece e a vitalidade que nasce desse encontro interno passa a se dispersar. A autoestima, que muitas vezes está entrelaçada com o prazer e o reconhecimento do próprio corpo, pode sofrer uma queda silenciosa, que corrói lentamente a segurança e o amor próprio. Além disso, a falta de sexo pode afetar diretamente o sistema imunológico, a circulação sanguínea e o equilíbrio emocional. Estudos mostram que a atividade sexual saudável contribui para a liberação de endorfinas e ocitocina, hormônios que trazem alívio ao estresse, melhoram o sono e fortalecem o sistema de defesa do corpo. Sem essa prática, essas defesas naturais perdem força, deixando o corpo mais vulnerável, mais exposto aos pequenos desgastes que, somados, geram um cansaço que não se explica. O que está em jogo aqui é muito mais do que a vida sexual. É a própria energia de viver, o combustível que impulsiona o corpo e a mente a continuarem vibrando em sintonia. E quando essa energia se esvai, mesmo sem perceber, a vida pode parecer menos intensa, menos colorida. Não é um sinal de fracasso, nem de perda irreversível. É um convite para escutar com mais atenção, para olhar para dentro com carinho, para permitir que a chama volte a acender. Porque dentro de cada homem que vive essa fase, ainda há uma força imensa. Uma potência que não se mede apenas pela capacidade física, mas pelo desejo profundo de continuar se sentindo vivo. Essa potência silenciosa espera para ser despertada, reconhecida e nutrida. E esse despertar começa no entendimento compassivo de que a falta de sexo, tão natural quanto pode parecer, é uma fraqueza silenciosa que merece ser acolhida, sentida e transformada. Quando o sexo desaparece da rotina, especialmente depois dos 60 anos, o que se perde não é apenas o ato em si, mas algo muito mais essencial e profundo, a vitalidade que pulsa na conexão entre corpo, mente e alma. A ausência dessa intimidade cria um vazio que silenciosamente vai fragilizando não só o físico, mas também a força emocional que sustenta a vida. O corpo, que durante décadas respondeu ao toque, ao desejo e ao prazer, começa a se ressentir desse silêncio. Os músculos relaxam, a circulação perde aquele ritmo vibrante e o sistema nervoso se acostuma com a ausência do estímulo, reduzindo a produção dos hormônios que fazem o corpo se sentir vivo, presente inteiro. É como se uma parte da energia vital fosse retirada aos poucos, sem alarde, sem aviso, mas a perda é muito maior que a física. A falta do sexo pode diminuir a autoconfiança, aquela segurança silenciosa que se carrega na postura, no olhar e na voz. É o tipo de força que vai além do que se vê. Uma energia que afeta a coragem de se mostrar, de se entregar, de sentir-se desejado e desejante. Essa energia, quando não alimentada, adoece a alma, deixa um espaço para dúvidas, para inseguranças e para um sentimento profundo de desconexão. No campo emocional, a ausência da intimidade pode criar uma sensação de solidão que nem sempre é percebida. É uma solidão invisível, porque não depende da presença ou ausência física de alguém, mas do silêncio dentro do próprio coração. Esse silêncio cresce e se instala, causando um enfraquecimento da resiliência emocional, aquela capacidade de se erguer diante dos desafios e de encontrar prazer mesmo nas pequenas coisas. Além disso, a sexualidade saudável funciona como um exercício para o sistema nervoso autônomo, que regula funções básicas do corpo, como o ritmo cardíaco e a resposta ao estresse. Sem essa prática, o corpo pode se tornar mais vulnerável aos efeitos do cortisol, o hormônio do estresse, que em excesso corrói silenciosamente a saúde, causando fadiga, ansiedade e até problemas cardiovasculares. A neurociência mostra que o prazer sexual ativa áreas do cérebro ligadas à recompensa, ao prazer e à motivação. Quando esses circuitos deixam de ser estimulados, o cérebro passa por uma espécie de hibernação emocional. A mente que antes buscava e sentia satisfação se acomoda em uma rotina de menor estímulo, que diminui o entusiasmo pela vida e enfraquece a vontade de buscar novos encontros, novos afetos, novas experiências. E ainda há o aspecto espiritual dessa ausência. O sexo, quando vivido com presença e consciência, é uma prática que une o físico ao transcendental. É um rito de passagem para o encontro consigo mesmo e com o outro, uma forma de se sentir parte do fluxo vital que atravessa o corpo e a alma.
Quando essa ponte se quebra, um pedaço da essência fica isolado, como um rio que perde seu curso natural. Por isso, a falta de sexo depois dos 60 anos pode ser uma das maiores fontes silenciosas de enfraquecimento. Não porque o corpo se torne incapaz, mas porque a energia que alimenta o corpo e a alma deixa de circular plenamente. É um enfraquecimento discreto, que se instala no dia a dia, reduzindo o brilho nos olhos, a firmeza nos passos e a coragem no coração. Entender essa realidade é o primeiro passo para acolher essa fraqueza sem culpa, sem vergonha, com a compaixão de quem sabe que o caminho de volta ao prazer e à vitalidade é possível e merece ser trilhado com gentileza, respeito e esperança. O silêncio que a falta de sexo impõe vai muito além do corpo. Ele se infiltra na alma, sutil e quase imperceptível. Depois dos 60, o ato sexual não é apenas uma questão de desejo ou prazer. É uma linguagem silenciosa que mantém viva a conexão consigo mesmo e com o outro, um diálogo profundo entre o corpo e o espírito. Quando essa comunicação se perde, uma espécie de fragilidade começa a se instalar, não de repente, mas como uma sombra que cresce lentamente, escurecendo a vitalidade que ainda pulsa em você. Essa fragilidade não se manifesta só em falta de energia ou cansaço. Ela se traduz em uma diminuição da sensibilidade emocional, um enrijecimento da capacidade de sentir, de se entregar, de se abrir para a vida em sua plenitude. A pele parece menos vibrante, o toque menos desejado, e o coração, embora queira, sente um distanciamento, uma barreira invisível que impede o encontro. E essa barreira é mais dolorosa do que qualquer dor física, porque ela separa você de si mesmo. A ausência do sexo também reduz o fluxo de hormônios que mantém o corpo em harmonia. A oxitocina, que promove o apego e a sensação de segurança, a endorfina, que alivia a dor e traz bem-estar, a dopamina, que motiva e estimula o prazer. Todos esses mensageiros químicos se retraem, deixando um corpo e uma mente mais vulneráveis ao desânimo, à ansiedade, à sensação de inutilidade. É como se aos poucos o combustível que alimenta a chama da vida fosse escasseando. No campo neurológico, a falta de estímulos sexuais ativa menos as áreas cerebrais responsáveis pela motivação e pela recompensa. O cérebro, que deveria estar em constante aprendizado e renovação, começa a se acomodar num estado de menor atividade, refletindo em menos interesse pelas coisas, menos curiosidade, menos alegria genuína. Esse estado, quando prolongado, pode se traduzir em um desgaste silencioso que afeta a saúde mental e emocional, e, consequentemente, o corpo. Espiritualmente, o sexo pode ser visto como uma prática de entrega e conexão profunda. Um ritual onde o tempo se dissolve e o encontro acontece em uma dimensão onde o corpo e a alma se tocam. Perder esse contato é, portanto, perder uma parte da experiência essencial da existência. Um espaço sagrado onde se manifesta a união entre o interno e o externo, entre o eu e o outro. Essa perda cria uma fissura invisível, que mesmo sem se manifestar em palavras, sente-se no vazio que cresce por dentro. Por isso, a falta de sexo depois dos 60 anos pode estar silenciosamente te enfraquecendo. Não porque o corpo tenha deixado de ser capaz, mas porque a energia que nutre o corpo e o espírito deixa de circular livremente, criando uma espécie de estagnação que corrói a força vital. Reconhecer essa realidade é um ato de coragem, um convite para olhar para si com ternura, para acolher essa fragilidade sem julgamento e para buscar caminhos que tragam de volta a plenitude que você merece sentir. Esse enfraquecimento silencioso pode parecer uma sombra invisível, mas é uma sombra que pode ser iluminada, restaurada e transformada em uma fonte renovada de força e vitalidade, porque o corpo e a alma sabem se curar quando recebem o cuidado certo e o amor que merecem. A ausência do sexo após os 60 anos é como um sussurro que vai se tornando silêncio dentro de você. Um silêncio que carrega um peso invisível, mas real. Não é apenas a falta do ato em si, mas a ausência do toque, do contato, do calor humano que alimenta algo muito maior do que o corpo. É a falta desse contato que vai criando uma espécie de vazio, um enfraquecimento sutil que se instala com o tempo e que pode passar despercebido. Até que você começa a sentir que algo dentro não está mais vibrando como antes. E o corpo, mesmo com o passar dos anos, continua pedindo para ser reconhecido, tocado, sentido. E quando isso não acontece, a energia que circula e você começa a se retrair. Essa energia não é apenas física, ela é emocional, mental e espiritual. O sexo, na sua essência, é uma experiência que integra todas essas dimensões.
E quando ele falta, você pode começar a sentir uma perda de equilíbrio. Uma perda que não é óbvia, não grita, mas que corrói lentamente a vitalidade, deixando uma sensação de desconexão consigo mesmo. O impacto dessa falta vai muito além do físico. A ciência mostra que a atividade sexual libera substâncias no cérebro que promovem sensação de prazer, conexão, redução do estresse e fortalecimento do sistema imunológico. Quando essas substâncias deixam de ser produzidas com frequência, o corpo fica menos preparado para lidar com os desafios da idade. A mente pode se tornar mais vulnerável ao desânimo, e o coração, mesmo que desejoso, pode sentir um frio invisível, um recuo para dentro. Mais do que isso, a ausência do sexo cria uma espécie de bloqueio na circulação da energia vital, aquela que faz o corpo pulsar com força, que mantém o sorriso mais fácil, o olhar mais brilhante e a alma mais leve. Essa energia que corre pelo corpo quando você se permite sentir e se entregar, vai diminuindo, tornando o seu estar no mundo mais lento, mais apagado, menos intenso. A solidão que muitas vezes acompanha essa falta é também um elemento silencioso desse enfraquecimento. O contato físico é uma linguagem antiga, uma necessidade básica que fala direto à nossa essência. Sem ele, a alma sente um vazio que palavras não conseguem preencher. O sexo, com toda a sua complexidade e beleza, é uma das formas mais profundas de dizer eu estou aqui, de confirmar que ainda somos desejados, vivos, capazes de sentir e dar prazer. Quando a vida sexual desaparece ou se torna rara, você pode se sentir invisível para o mundo, e pior, invisível para si mesmo. Essa invisibilidade cria uma ferida que não se vê, mas se sente. Uma ferida que pode se traduzir em tristeza, baixa autoestima e até mesmo em doenças que surgem silenciosamente, alimentadas por essa falta de movimento e troca. Reconhecer esse enfraquecimento não é uma derrota. É um passo essencial para começar a buscar a cura, para reabrir essa porta que conecta corpo, mente e alma. O sexo após os 60 não é um capítulo que se encerra. É uma nova página que pode ser escrita com mais cuidado, atenção e respeito. Porque a energia que move a vida nunca desaparece. Ela apenas espera ser despertada de novo. Existe uma força sutil, quase imperceptível, que começa a se apagar quando o sexo deixa de fazer parte da vida após os 60 anos. Essa força é a vitalidade, aquela energia que pulsa no corpo e na alma, que dá brilho ao olhar e aquece o coração. A falta de sexo não é só uma ausência física. É um silêncio que se instala nas fibras mais íntimas do ser. Um vazio que, pouco a pouco, vai minando o que há de mais essencial em nós. É difícil falar sobre isso sem tocar naquilo que a sociedade muitas vezes prefere ignorar: a sexualidade na maturidade. Mas a verdade é que o sexo é uma linguagem profunda, uma expressão do nosso desejo de conexão, de intimidade, de pertencimento. Quando essa linguagem fica muda, o corpo sente, a mente sente, o espírito sente. É como se um rio que antes corria livre começasse a secar, e com ele o frescor da vida começa a rarear. A neurociência nos ensina que o sexo ativa centros no cérebro ligados ao prazer, a liberação de hormônios que fortalecem o sistema imunológico e regulam o humor. Sem essa ativação regular, o corpo perde não apenas o estímulo para funcionar plenamente, mas também a sensação de ser amado, desejado e vivo. Essa perda invisível cria uma espécie de desgaste silencioso, um enfraquecimento que pode se manifestar em cansaço constante, redução da autoestima e até em sintomas físicos que parecem não ter causa aparente. Além disso, o toque e o contato que o sexo proporciona são fundamentais para a nossa saúde emocional. Eles ajudam a aliviar tensões, a dissolver ansiedades, a fortalecer vínculos que dão sentido e segurança. Sem isso, o isolamento emocional cresce, mesmo que a pessoa esteja cercada de amigos ou familiares. A solidão, quando caminha lado a lado com a falta de contato físico, pode se transformar em uma sombra que corrói a vitalidade e a vontade de viver. Esse enfraquecimento silencioso não aparece de repente, nem sempre é percebido. Ele se esconde nas pequenas coisas, na falta de entusiasmo, no sono que não revigora, no desinteresse pelas coisas que antes davam prazer. É um processo que vai minando com calma a alegria que o corpo e a alma merecem sentir. Reconhecer essa verdade com compaixão é o primeiro passo para se reencontrar. O sexo, longe de ser um luxo ou um tabu, é um elemento vital que pode e deve ser resgatado, redescoberto, reinventado na maturidade. Porque viver bem depois dos 60 não é apenas sobre prolongar os anos, mas sobre garantir que cada dia tenha dentro dele a pulsação profunda da vida.
aquela pulsação que só o amor, o toque e a intimidade são capazes de despertar. Ao reconhecer esse enfraquecimento silencioso, você se dá a chance de resgatar a força que parecia se perder no tempo. O corpo lembra, a mente desperta e o espírito reencontra sua conexão com a vida. A intimidade é um direito, não um privilégio. E cultivar esse espaço é um ato profundo de amor próprio e coragem. Não se trata apenas de sexo, mas de se permitir viver com intensidade, de sentir o calor da existência pulsando em cada gesto, em cada toque. Depois dos 60, o desafio é grande, mas a recompensa é maior. Reencontrar-se, renovar-se e provar para si mesmo que o desejo é uma chama que pode arder forte e clara, silenciosamente fortalecendo você em todas as dimensões do ser. Essa é a verdadeira potência que ninguém pode tirar.